Joia Tricolor tem renovação encaminhada. Martinelli se declara ao Fluminense durante coletiva de imprensa. Adversário pressionado para a estreia do Campeonato Brasileiro. E vice de futebol tem áudio vazado sobre a SAF no Fluminense. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas hoje, diante a esse gramado bonito aqui no CT Carlos Castilho, onde hoje Matheus Martinelli concedeu uma entrevista coletiva a toda a imprensa e também foi realizado o treinamento do Fluminense nesta quinta-feira. Mas antes da gente prosseguir, peço que você se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se apertando nele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito, não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal. Além disso, também é muito importante que você aperte no botãozinho do like, para que dessa maneira você possa ficar aí 100% informado de tudo o que está acontecendo e também compartilhe esse vídeo para mais e mais torcedores do Flusão. Iniciando o nosso giro de notícias com Joia Tricolor renovando o contrato, é isso mesmo, eu estou falando do Wallace Davi, que ainda não assinou o papel, mas já está com a sua projeção de renovação. Ele entrou nesta fila, né, junto com o Isaac, junto com alguns outros jogadores, o Gorgulho também das divisões de base, e agora vai ter o seu contrato renovado em maio. Yuri, por que isso? Vou te explicar. O Fluminense já tinha tentado uma renovação contratual com o Wallace Davi, que tem 17 anos, lá no início, né, dessa temporada de 2025, mais ou menos em fevereiro. O problema é que pela lei estabelecida pela FIFA, no artigo 18.2 do Regulamento de Status e Transferências de Jogadores, jogadores que têm menos de 18 anos não podem assinar um contrato com uma extensão maior de 3 anos. Então não pode passar de 3 anos de contrato. E não vale você renovar com um garoto, que vai ser uma grande joia das divisões de base tricolores, um cria de Xerém, por menos de 3 anos, porque a tendência é que o garoto seja vendido para a Europa de maneira muito fácil. Um contrato curto, um contrato que não tem essa extensão, até mesmo em questão de multa contratual, de multa rescisória. Então o Fluminense tem que planejar um contrato muito bem elaborado. E por conta dessa lei, o garoto não poderia assinar ali uma extensão tão grande. E também levando a claro a legislação com a lei Pelé, que também ajuda aí os jogadores mais jovens a ter esse controle de extensão de contrato sem se prejudicar, sendo muito jovens, é claro, e sendo ali, vamos colocar assim, explorados pelos clubes. Então a mesma coisa acontece com o Wallace Davi. Ele acabou caindo nessa lei, tanto do artigo 18.2 da FIFA, da legislação de transferência de jogadores, como também a lei Pelé, que rege aqui no Brasil em relação a esses pontos de renovação contratual. Com isso, o novo vínculo do Wallace Davi será assinado em maio, porque o garoto completa 18 anos nesse mês. Então o Fluminense já está com tudo pronto, conversou com o garoto, já estabeleceu pontos, estabeleceu ordens e falou: o seu contrato vai ser renovado em maio e nós vamos estender ele. Yuri, por quanto tempo? Não sei. Essa data não foi divulgada, os valores também não foram divulgados em relação à renovação, se há um aumento ou não de salário. A verdade é que hoje o Wallace Davi é essa terceira força vindo da Esquadrilha 07, que é uma esquadrilha vitoriosa da história do Fluminense. Os garotos ali como o Isaac, o Riquelme, o Gorgulho. Só que o Isaac e o Riquelme tiveram essa ascensão maior dentro do início dessa temporada. O Wallace Davi até teve oportunidades, mas que não foram tão ali constantes dentro desse elenco comandado pelo técnico Mano Menezes, e ele entra como essa terceira força das divisões de base da Esquadrilha 07, que inicia um trabalho, inicia uma preparação de participação ao longo dessa temporada, que vai ser algo muito válido, inclusive para o torcedor tricolor poder avaliar o trabalho desses meninos. Essa informação saiu primeiro do perfil da Central. Um abraço para a galera que está fazendo essa cobertura também do Fluminense. Seguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre adversário pressionado, porque nesse sábado o Fluminense estreia pelo Campeonato Brasileiro, rodada de número 1, e vai até a Arena Castelão para enfrentar a equipe do Fortaleza, do Vojvoda, que está muito pressionado por lá. O Fortaleza perdeu a Copa do Nordeste, perdeu na Copa do Nordeste, também teve resultados complicados nessa última sequência, e o Vojvoda começa a ser pressionado pelo torcedor. Lembrando que esse técnico é o segundo com um trabalho mais longevo no futebol brasileiro, perde apenas para o Abel Ferreira. Ele está indo para o seu 4º ano no comando da equipe do Fortaleza. Vamos trazer esse retrospecto. Adversário do Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vive um momento conturbado na temporada. Não sabe o que é vencer a 4 jogos. O clube cearense, inclusive, saiu de campo vaiado na noite de ontem, quando foi derrotado pelo CRB. Teve uma derrota, né, pelo Clube de Regatas Brasil, equipe essa de Maceió, em partida válida pela Copa do Nordeste. No entanto, a insatisfação da torcida leonina se dá também pelo vice-campeonato estadual para o Ceará. Então, o Fortaleza, além de estar mal na Copa do Nordeste, não vence a 4 jogos, é um Fortaleza que também perdeu o campeonato estadual, perdeu o Cearense para o Ceará, que é o seu maior rival dentro do cenário nordestino. E o Fortaleza e o Fluminense se enfrentam no próximo sábado, às 18h30 na Arena Castelão. É claro, a partida é essa que você vai acompanhar na tela do BTB Esportes. Então, para você que está acompanhando até aqui, já se inscreve aqui embaixo, é muito importante, diretamente do CT Carlos Castilho, aquela imagem lá, ó, Fluminense Futebol Clube pisando no gramado e, é claro, trazendo o melhor do informativo
do Flusão pra você que tá me acompanhando aqui na tela do BTB Esportes. Também deixa o like aí, pô, dá uma moral no meu trabalho, não custa nada, o dedo não vai cair, aperta rapidinho no like, você já vai dar uma moral pro meu trabalho. Vamos falar do Martinelli também, se declarando ao Fluminense, porque Matheus Martinelli concedeu uma entrevista de imprensa aqui a todo mundo, tava presente no CT Carlos Castilho, inclusive do BTB Esportes, e na minha pergunta pro Martinelli, que eu tento até ter um tom ali, usando um exemplo do que o torcedor muito fala, que são essas críticas, essa irregularidade, eu trago nos vídeos aqui a todo momento, o quanto eu acho o Martinelli um bom jogador. Acho que foi muito injustiçado pelo trabalho do técnico Fernando Diniz e acho que em determinado momento há uma pequena injustiça do torcedor contra ele. Porém, o Martinelli vai mal em algumas partidas, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro atleta. Isso é normal, é um jogador de alto rendimento, isso a constância não é algo certo, é algo que geralmente gira muito de jogador para jogador. E aí eu fiz essa pergunta pro Martinelli sobre a questão da renovação contratual, o porquê ele escolheu o Fluminense, o porquê prosseguir por aqui, mesmo destacando os momentos ruins e os momentos bons com a camisa do Flu, o que ele almeja para essa temporada de 25, ou melhor, até 2027, porque essa renovação contratual foi bem extensa, e essa foi a resposta do Martinelli sobre a minha pergunta. Se liga só. Martinelli aqui, Yuri Duque do BTB Esportes. Durante a sua passagem no Fluminense, você tem momentos muito bons, momentos de crítica também do torcedor, mas renovou seu contrato até dezembro de 2027. Primeiro, eu queria saber de você por que continuar no Fluminense, quais são aí as suas metas junto ao clube, até porque a gente sabe que no ano passado, você já mencionou muito aqui que não foi tão bem, e o Fluminense busca uma melhora nesse ano. Como é que fica a sua projeção, também mencionando um pouco da sua renovação com o Fluminense? Obrigado. É um time que eu tenho total carinho, foi o time que me revelou. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, eu gosto de estar aqui, gosto desse clube, gosto de ficar aqui, gosto de jogar por aqui. Então, tenho total gratidão e sempre até quando eu puder marcar a história aqui nesse clube, eu vou continuar aqui, sempre brigando, lutando aos máximos de todos os jogos. E espero dar uma grande continuidade nessa história que eu tenho aqui, e eu acho que é isso daí. Eu amo estar aqui, então acho que quero seguir por bastante tempo. E aí, torcedor, tem alguma mágoa com o Martinelli? Como é que é a sua opinião em relação ao jogador? Deixa aqui embaixo, quero saber, quero a sua participação. Você gosta do Martinelli? Acha que essa extensão contratual vai ser algo bom para o Fluminense, para o jogador? Deixa nos comentários, a sua participação é muito importante. Vamos chegar à última notícia, né, do nosso dia a dia aqui do Fluminense, diretamente do CT Carlos Castilho, falar sobre um áudio vazado do vice-presidente Matheus Montenegro, saindo em defesa da implementação da Sociedade Anônima de Futebol no Fluminense, inclusive defendendo o presidente Mário Bittencourt. Eu fiz um trabalho muito bacana recentemente, vocês sabem que eu estava em Brasília fazendo esse conteúdo junto com a seleção brasileira e trouxe aqui um vídeo paralelo, esclarecendo tudo sobre a possibilidade de SAF do Fluminense após o Lauro Jardim, jornalista do Grupo Globo, informar e soltar a notícia de que o Fluminense já tinha um preço tabelado para essa venda. A gente trouxe todas as informações, batemos tudo certinho, trouxemos o lado do Mário Bittencourt e agora teve esse áudio vazado na noite de ontem. Vamos falar sobre isso, tá? A matéria foi do Globo Esporte, mandar até um abraço pro Giba Pérez, meu parceiro cobrindo o dia a dia do Flu. 2 áudios do vice-presidente geral do Fluminense, Matheus Montenegro, viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira. Neles, ele explica como a direção conduz o processo de implementar a SAF no tricolor e defende que o Mário Bittencourt, atual presidente, assuma como CEO da futura empresa. Foi o seguinte, o GE, inclusive, né, o Globo Esporte, ele procura o vice-presidente de futebol que, em contato com a reportagem, informou que mandou os áudios a um amigo e deu autorização para que fossem compartilhados. Então, o Matheus Montenegro postou e realmente pediu para compartilhar esses áudios para de uma vez por todas acabar aí com essa dúvida. Vamos entender o que ele falou. Só mencionar aqui, antes da gente ler os áudios, né, em relação à notícia do Jornal Globo, que não foi bem aceita pelo Fluminense, inclusive teve uma nota compartilhada pelo Flu, a gente trouxe isso no vídeo de ontem, vamos agora ao áudio, né, vazado do Matheus Montenegro. Ele falou o seguinte: deixa eu te explicar, o banco, como já falamos algumas vezes, está no mercado, buscando propostas de investidores. Tem a indicação de um interesse. Essas coisas que saem na imprensa são as coisas que o banco está conversando com os investidores, mas não temos sinalização firme do que vai acontecer. Tem muita gente se aproveitando para falar bobagem. E aí ele fala, a nota diz que teria um aporte de 500 milhões e a valuation de 850 milhões, só que essa operação não faz sentido, porque ele fez uma regra de 3, só que a verdade é que faz toda a diferença a operação
a assunção da dívida. O investidor assume a dívida ou não? Qual o investimento mínimo em folha e aquisição de atleta? Qual o repasse para o clube social e esporte olímpico? Qual o investimento mínimo na base? Seguiu o dirigente. Sobre Mário Bittencourt, o Montenegro defendeu a permanência do atual presidente como CEO do Fluminense e citou que considera uma evolução financeira e administrativa no clube desde o início da gestão do Mário. Vamos ver o que ele falou. Abre aspas, em relação à parte do Mário, isso não foi sequer discutido. É normal que se tenha essa pergunta, se a administração fica ou sai, mas isso nunca foi dito para nós em lugar nenhum. Como é ano eleitoral, alguns estão com interesses pessoais e políticos, tentando criar um caos. Tenho certeza que quando a gente puder, vamos fazer um amplo debate. Não vai ter correria. Se a gente quisesse fazer correndo, a gente fazia depois da Libertadores. Estamos fazendo agora porque é um processo cauteloso. Segundo qualquer pessoa que fizer a aquisição, vai cogitar a manutenção do Mário. E se dependesse de mim, seria ele. Olha o que o clube era em 2019 e olha o que o clube é hoje. Olha a receita, olha o equacionamento de dívidas, os salários em dia, ganhando títulos. Tem muitas críticas que são feitas em relação às coisas pessoais, mas se olhar o clube antes e depois da gestão, é incomparável. Se eu fosse um possível investidor, eu deixaria o Mário para ele poder escolher quem ele quisesse. Então tá aí os áudios vazados do Matheus Montenegro, que é vice-presidente de futebol do Fluminense. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Acho que a implementação da SAF tem que acontecer o mais rápido possível. Acho que tem que ter uma maneira ali de se repensar qual modelo vai ser implementado. Existe esse papo dos investidores, mas é o que o Matheus pelo menos vaza aqui nos áudios e fala, deixou, né, compartilhar, que existe essa situação que é a seguinte: o Fluminense hoje tem o BTG como essa união pactual em relação a esses contatos, e aí o BTG ele acaba buscando investidores. Essas conversas podem estar vindo de dentro do banco, mas que de alguma maneira não foi repassado para o Fluminense ainda. Então não é algo verídico a partir do momento que o clube não sabe o que está acontecendo. Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Pedir para você compartilhar, deixar o like, é muito importante. Também se inscrever na tela do BTB. Aqui embaixo tem o botãozinho vermelho, é de graça, não custa nada. Apertando nele, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal. Fechou? Galera, é isso. Eu me chamo Yuri Duque. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive na cobertura do Flusão, diretamente daqui do CT Carlos Castilho. Amanhã eu volto com mais notícias. Um forte abraço e tchau, tchau!